Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, assentados, como vocês estão, é claro, né? Provérbios 16, nós vamos, texto da palavra de Deus nessa manhã. Vamos correr um pouquinho, o relógio não para, não espera por ninguém, né? O relógio é uma coisa interessante. Quem tiver atrasado, que se vire, né? Porque ele não espera ninguém. Nós vamos fazer a leitura do texto, dando sequência, continuidade ao que nós temos lido aos domingos. Provérbios 16, versos 27 e 28. Palavra de Deus, palavra inerrante, palavra infalível, palavra poderosa, palavra cheia de graça, palavra gloriosa. Nos diz assim, versículo 27 em diante: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Amém. É a palavra de Deus. Pessoas tóxicas que provocam o mal. É sobre isso que nós queremos meditar à luz desse texto das Sagradas Escrituras. Pessoas tóxicas provocam o mal. A toxicidade de uma pessoa, ela pode ser percebida, ela pode ser notada, vista, pelos muitos comportamentos, pelos muitos modos que uma pessoa manifesta. Pessoas arrogantes, pessoas pessimistas, pessoas vitimistas, controladoras, pessoas manipuladoras, pessoas mentirosas, negativas, não é? Gananciosas, pessoas imbuídas de um espírito julgador, desprovido de qualquer senso de compaixão, pessoas fofoqueiras, aquelas que não conseguem conter a língua atrás dos dentes. Pessoas causadoras de conflitos são alguns tipos bem comuns de pessoas tóxicas. Pessoas que contaminam o ambiente, que poluem o coração, que poluem as emoções. E o texto dessa manhã, ele nos coloca frente a uma reflexão a partir daquilo que nos é falado aqui. Nós lemos o versículo 27, que fala sobre o homem depravado e descreve alguma coisa acerca dele. Nós vimos também no verso 28, o homem perverso, que também faz alguma coisa, e no resumo de tudo, o que estes dois versos falam, o que eles descrevem, são pessoas tóxicas que provocam mal, que causam mal-estar, que causam desconforto, incômodo. Então eu gostaria de convidar você e que nós pudéssemos, nesse tempo que temos na manhã de hoje, de ouvir um pouco daquilo que Salomão nos oferece aqui em dois pontos breves, e eu tentarei ser objetivo ao máximo, a fim de que nós pudéssemos observar exatamente o que ele está descrevendo aqui e extrair daqui, destes versículos, alguma lição prática para a nossa vida, alguma coisa que possa nos edificar e que possa nos apontar um comportamento diferente, um modo de vida diferente.
porque creio eu que, na realidade, o que nós desejamos, ou queremos, ou devemos desejar ser, ao contrário de pessoas tóxicas, pessoas que comunicam que é saudável, que produzem o bem, que produzem aquilo que edifica, que gera saúde, vida, que promove comunhão. Em primeiro lugar, no versículo 27, nós temos o primeiro ponto de destaque aqui, que fala sobre a ameaça do homem depravado. Essa expressão depravado é uma linguagem já conhecida nossa. Ela sempre se refere, ela aponta para aquele que está vencido pelo pecado, caído pelo pecado. Uma das nossas doutrinas, ou um dos pontos de doutrina fundamentais de nossa teologia é exatamente chamado de depravação total. E isso se refere ao fato de que o homem, tendo transgredido a lei de Deus naquele jardim, ele cai em pecado, assume culpa e é tornado corrupto, e, portanto, o homem se torna, em todos os aspectos de sua existência, alguém depravado completamente. Salomão, então, ele escreve o versículo 27, falando sobre a ameaça que o homem depravado ele é capaz de promover. O homem depravado, diz Salomão, ele cava o mal. Essa linguagem que Salomão usa aqui, literalmente, é a ideia de alguém que está cavando um buraco. E a imagem que é estabelecida a partir dessa perspectiva de alguém cavando o buraco é a ideia de um caçador que cava um buraco e o cobre com folhas, com galhos, na intenção de que a sua presa seja capturada, que a presa caia naquele buraco. É um tipo de armadilha, exatamente. Então, o que nós temos aqui nessa passagem é que o homem depravado, o homem vencido pelo pecado e derrotado pela força do pecado, ele é como um caçador que cava o buraco, que disfarça o buraco, que camufla o buraco para que a sua presa seja apanhada. Só que o homem que cava o buraco aqui, ele não o cava para que um animal do mato caia nele, mas para que o seu próximo seja aprisionado, para que em ruína o seu próximo caia. O mal aqui, que é falado por Salomão, ele não diz respeito a um tipo de entidade espiritual. Não é uma entidade. O homem depravado, ele cava o mal. Mas mal aqui, meus irmãos, fala daquela disposição do coração, daquela disposição interna da alma, de uma disposição perversa, pecaminosa do coração humano, aquela inclinação da qual Paulo fala algumas vezes em algumas de suas cartas, quando ele fala sobre a inclinação da carne, que cogita sempre das coisas da carne. Então, a ideia de Salomão, ao escrever que este homem depravado, vencido pelo poder do pecado, escravizado pelo pecado, ele tem como intenção cavar o mal, cavar o buraco, fala de alguém que tem uma deliberada intenção, ele é objetivo nisso. Não é alguém que, de forma não consciente, promove esse mal, mas é alguém que delibera isso em seu coração. É alguém que planeja isso em seu coração. É alguém que pensa em fazer e pensa exatamente no que fazer para trazer ruína ao seu próximo. O mundo está cheio de gente assim. O mundo é um canteiro de muita gente depravada, de muita gente que deliberadamente planeja a ruína do seu próximo e planeja astutamente a queda do seu semelhante, que cava uma cova, um buraco e o encobre com alguns galhos e folhas, porque a intenção deliberada do seu coração é que
o seu próximo caia ali. Fala de algo planejado. E quando nós seguimos o fluxo natural do texto que nós lemos, desse homem depravado que abre o buraco, que cava a cova, que cava um mal, ele não está fazendo para si, é claro no texto, está fazendo para o outro. E note você que a segunda parte do texto, do mesmo versículo, ele diz que nos lábios deste homem que cava o buraco, que cava o mal, nos lábios dele, há como que um fogo ardente na boca. Essa é uma linguagem poética, metafórica. Nos lábios do homem mau, do homem perverso, do homem depravado, que cava o buraco para o seu próximo, que planeja o mal, a ruína, a queda do seu semelhante. Na boca desse tipo de pessoa, há como que um fogo ardendo. Algumas vezes na Escritura, essa imagem do fogo, ela é algo positivo, é algo bom. Algumas vezes na Escritura, a revelação de Deus, ou um dos modos como Deus se revela na história da redenção para o seu povo, isso é descrito como tendo o Senhor se revelado no meio do fogo. Quando ele revelou ser o único Deus verdadeiro para Israel e para todo o mundo, ele fez isso naquele dia no Monte Carmelo, quando Elias orou e ele provou ser o único Deus verdadeiro e ser Baal um Deus falso. Ele provou isso com fogo do céu. É uma descrição extraordinária que nós temos ali. A água foi lambida, o sacrifício foi devorado, tudo foi comido, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o holocausto. Moisés estava no deserto e Deus veio a Moisés do meio do fogo, de uma sarça que queimava sem ser consumida. E foi do meio do fogo que Deus disse a Moisés: você vai voltar ao Egito e você vai dizer ao faraó que deixe o meu povo ir ao deserto para que me preste culto no deserto. Deus falou naquele dia do meio do fogo. Algumas das referências sobre Deus se revelando na história toma emprestada essa imagem do fogo. Ele se revela assim. Outras vezes a Escritura fala de fogo como sendo o fogo da ira de Deus, o fogo do juízo de Deus, e isso não tem um sentido positivo, mas negativo. Fala do fogo que consome a palha, toda árvore que não der fruto, ele mesmo corta, ele tem o machado, a raiz da árvore, ele arranca a árvore, ele joga no fogo, e isso é consumido. A Escritura fala de um lugar de sofrimento eterno, onde o fogo jamais se apaga, onde o bicho jamais morre, aonde há ranger de dentes, onde há um desespero devorante da alma. A imagem é de fogo, é de algo doloroso, desesperador, de vazio que queima, que arde. Aqui no texto que nós temos, esse fogo certamente ele não assume um caráter de positividade daquilo que é bom, mas daquilo que é mal. O homem depravado que cava a armadilha para o seu semelhante, ele tem na sua boca como que um maçarico. Seus lábios são como que uma chama ardente que não cessa. E essa parte do versículo, então, ela está descrevendo para nós o modo operandi do depravado, de como ele cava a armadilha para o seu semelhante. Está descrevendo como é que ele faz isso, como é que ele cava o buraco, como é que ele arma a armadilha, como é que ele prepara isso para que o seu semelhante, seu próximo, caia de cabeça, seja arruinado.
Então ele está dizendo que ele faz isso com os lábios, com a boca. Que a boca dele é como um fogo que não cessa. É assim que ele cava o buraco. A imagem do buraco, a armadilha, é uma armadilha de palavras. É uma armadilha daquilo que pode sair da boca, mas que tem o poder de arruinar. Alguém diz que palavras são simplesmente palavras, mas as palavras, elas têm o poder de produzir a morte, elas têm o poder de produzir a vida. Palavras são simplesmente palavras, elas podem ser jogadas ao vento, mas as palavras têm o poder, a capacidade, a potência, a força de arruinar pessoas, de destruir reputações, de arrojar pela terra nomes, de causar um estrago incalculável à vida do outro. O texto está dizendo que ele usa a boca como um lança-chamas, no melhor estilo do que Tiago fala lá na sua carta, lá no Novo Testamento, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, quando Tiago diz que a língua é pequena, mas ela é capaz de pôr um mundo em chamas, de incendiar o mundo. Salomão está dizendo que as palavras deste homem depravado são palavras incendiárias, palavras capazes de produzir ruína, tristeza, dor, angústia. As palavras malditas, as palavras que não deveriam ter sido pronunciadas, as coisas sobre uma pessoa que nunca deveriam ter sido proferidas por serem talvez falsas. Palavra da hora, fake news. Ou porque, mesmo que descrevendo uma realidade, mas elas deveriam ter sido evitadas para que um mal maior não fosse produzido. Palavras assim já levaram pessoas a tirar a própria vida, se sentindo tão destruídas, tão acabadas, tão feridas, e não suportando o peso disso sobre seus ombros, deram cabo de suas vidas, perderam a noção da linha que separa uma coisa da outra. São palavras capazes de arrastar pessoas após si, convencendo-as de falsidades contra outras pessoas. Tem gente tão depravada, gente tão ruim de coração, e com lábios tão flamejantes, com lábios tão aquecidos, com lábios tão incendiários, que elas conseguem convencer algumas outras para estarem ao seu lado, como que apoiadores contra uma outra pessoa. Isso é próprio do mundo, meus irmãos. Essas são coisas que nós não deveríamos ver no meio do povo de Deus nunca, jamais. E eu não estou dizendo aqui isso agora porque porque alguma coisa assim está acontecendo no meio dessa igreja. Não é, mas eu sei que isso é possível de acontecer no meio da igreja de Deus. É possível, sim. Mas acredite, não é porque eu sei de alguma coisa que está acontecendo parecida, não. Mas é importante falarmos assim, a fim de que nós coloquemos o nosso coração em atenção para estes males, que embora sejam tão próprios daqueles que vivem depravadamente, afastados de Deus, apartados de sua graça e do seu temor lá fora, no mundo, contudo, nós ainda somos pecadores. E ainda nós podemos nos deixar levar pelas nossas vaidades pessoais, pelas nossas ambições pessoais. Podemos nos deixar levar por nos sentirmos feridos por alguma razão e então prestarmos os nossos lábios como verdadeiras brasas ardentes para provocar ferimento no outro, para atingir o outro numa espécie de vingança própria.
E estas coisas absolutamente elas não se devem contar no nosso meio. Nós que temos o Espírito de Deus. E que devemos então levar aqueles que nos ferem ou que nos ameaçam de alguma forma em oração à presença de Deus, por elas orar e clamar pela graça e a misericórdia de Deus. Os depravados são às vezes sedutores com as palavras, e aqui o homem depravado, ele funciona como um pequeno diabo. Isso mesmo. O homem descrito aqui, o homem depravado aqui, que cava a cova, que tem os lábios como maçarico, aceso como chama ardente, ele age entre as pessoas às vezes como um pequeno diabo. É do diabo, é próprio do diabo armar ciladas contra o homem. É próprio do diabo proferir palavras incendiárias. O apóstolo Paulo, ele falando à igreja, ele diz: vocês devem manter firmes o escudo da fé, para que vocês possam apagar os dardos incendiários, as flechas incendiárias de Satanás. O escudo da fé. É próprio do diabo fazer estas coisas, e quando os homens se prestam a este serviço, se prestam a armar ciladas ao seu próximo e se prestam com seus lábios a destruir suas vidas, então eles agem como pequenos diabos, diabinhos, e isso não é nada carinhoso. Essa metáfora do fogo ardente, ela comunica bem a intenção do autor aqui. Comunica bem essa intenção do homem depravado em causar o dano com a própria boca. E que lição, meus irmãos? Qual é a lição que nós podemos extrair disso que Salomão está denunciando, colocando às claras, escancarando, revelando, mostrando aqui? São palavras inspiradas. Mas qual é a lição, de fato, para nós, importante a ser destacada nesse texto? E então eu chamo a sua atenção para o fato de que é certo que sempre que um pecado ele é tratado na Escritura, ele é denunciado, ele é exposto, ele é revelado, confrontado pela Escritura, sempre que isso acontece, Deus está nos falando para que evitemos fazer aquilo, para que nos afastemos daquele caminho. Quando ele fala do caminho dos ímpios, caminho largo, espaçoso, que conduz o homem para a perdição, quando ele fala das tendências dos homens deste mundo, das paixões perversas dos homens deste mundo, dos pecados que correm frouxo nesta sociedade, o que Deus pretende é criar, é gerar dentro de nós uma percepção e um senso muito claro, muito nítido, de que nós devemos nos afastar dali, de que nós devemos tomar a outra direção, porque sempre, absolutamente, meus irmãos, sempre quando o Senhor nos disser que naquela direção está o mal, o pecado e o que o afronta e o desagrada, então Ele sempre quer que nós olhemos na outra direção, na direção oposta, contrária. E é para lá que nós devemos ir, para o outro lado, na outra direção. Ao lermos sobre o homem depravado, como ele age, como ele fala, Deus deseja, portanto, que façamos o contrário disso. Que ao invés de cavarmos o buraco para o nosso irmão cair, o nosso próximo, o nosso semelhante, seja ele um irmão na fé ou mesmo alguém que não é nosso irmão na fé, não importa. O que Deus quer, e esta é a lição para nós, é que nós façamos, ao invés de buracos, pontes de relacionamentos verdadeiros e íntegros, saudáveis. É que ao invés de nos colocar à distância de pessoas, que nós nos aproximemos de pessoas, que nós nos acheguemos às pessoas.
Ao invés de usarmos a nossa boca como um maçarico que queima, que corta, que causa o dano à ferida, que abre a ferida, que no abrir da nossa boca seja dada uma palavra temperada, de edificação, de reconstrução, uma palavra que produz vida, que produz saúde, uma palavra que conforta, uma palavra que consola, uma palavra que glorifica a Deus. Esta é a lição deste versículo aqui. Mas em segundo lugar, tendo ouvido que o homem depravado ele causa o mal, nós podemos destacar no verso 28 a pessoa que é agente de separação. Veja como diz Salomão: o homem perverso, o que o homem perverso faz? Ele espalha contendas. E o difamador separa maiores amigos. É uma continuação do raciocínio anterior, chamando a nossa atenção para alguns pontos aqui, algumas nuances não tratadas anteriormente. Matthew Henry, comentando esse texto, e ele tem uma maneira de tratar os textos bíblicos com uma porção generosa de trato pastoral. Ele não é um comentarista puramente teológico, não é um comentarista puramente exegético, que às vezes parece falar tão friamente, né? Você pega um comentário bíblico puramente exegético, você pega um comentário bíblico do mesmo texto, mas com uma alma, um perfil, uma característica pastoral. Então, você sente o peso e a diferença dessas coisas. E não é que um é melhor que o outro. Na verdade, ambos devem estar juntos. Nós precisamos tratar o texto de forma exegética, de forma teológica, compreendendo isso, mas isso precisa vir também revestido de uma couraça pastoral, de uma abordagem pastoral. Então, eu acho que a melhor imagem para isso é você pensar no motor de um carro, talvez, ou de qualquer outro tipo de máquina. Você tem as engrenagens, as peças, estão ali juntas, cada uma com a sua função. Mas você não pode ligar esse motor sem óleo, não é, Mário? Você tem que ter óleo. Você tem que pôr óleo ali. Aquelas engrenagens dentro daquela caixa de metal precisa estar banhada, mergulhada em óleo, trabalhando ali. Então, um comentário bíblico exegético é como a estrutura, as peças do motor, e a abordagem pastoral é como o óleo que coloca tudo isso funcionando bem, que traz isso ao nosso coração. Matthew Henry, ele deixou nos seus escritos essa perspectiva teológica e pastoral ao mesmo tempo, e comentando esse versículo, o versículo 28, ele diz o seguinte: o homem rebelde, que não consegue encontrar no seu coração amor por ninguém, senão por si mesmo, se incomoda por ver que outros vivem em amor. Alguém que vive um amor egoísta, alguém que não consegue amar ninguém além dele mesmo, alguém que não consegue sentir qualquer misericórdia pelo outro senão por ele mesmo, alguém que não consegue sentir a dor de ninguém senão a dor dele próprio, uma pessoa que não consegue amar ninguém além de si mesmo, alguém centrado em si, é uma pessoa, é o tipo de gente tóxica que não consegue conviver com outros que têm um comportamento ou um modo de vida diferente, que conseguem amar, se relacionar. Alguém que está centrado em si se incomoda em ver que outros vivem de modo diferente, que outros vivem em amor. E Henry diz: é por isso que se dedica a semear contendas. É alguém que
quer e se dá a plantar contendas, falando mentiras e transmitindo histórias mal intencionadas entre grandes amigos, entre irmãos, de modo que o seu objetivo é causar ruptura, quebrar o vínculo, não a ponte, mas cavar o abismo, não juntar, mas separar. Essa é a intenção do coração de um homem assim. Fazer com que se irem, um irado com o outro, chateado com o outro, aborrecido com o outro. E se isso não for conseguido, pelo menos colocar as pessoas em suspeita umas com as outras. Relacionamentos de suspeita, de suspeição. Olhando de lado, sempre com o pé atrás. Eu sei que talvez você possa dizer assim, pastor, mas a verdade é que a palavra de Deus diz que não devemos confiar no homem, mas devemos confiar em Deus. E eu sei que isso é verdadeiro, está escrito, mas nós precisamos entender o contexto onde isso é dito. E isso não é falado para que eu não possa ou não deva construir relacionamentos e estabelecer confiança com pessoas com as quais eu me relaciono. Já pensou como seria terrível a vida assim? Trágico. Eu caso com Ronailda, mas eu não posso confiar nela, porque eu tenho que confiar em Deus. Já pensou, presbítero, você casa com a Manuela, você não pode confiar na Manuela, porque você tem que confiar em Deus. Ou já o que seria desse casamento, hein, Mário? Onde a tua esposa não pode confiar em você, porque a Bíblia diz que ela tem que confiar no Senhor. Ou o que seria de nós em nossas relações de ações, de atividades, onde a gente está ali, é no conselho da igreja, na diretoria de uma sociedade, é na escola dominical, é numa coisa, é noutra. E eu estou pensando aqui dentro desse contexto daqueles que são espirituais mesmo, porque a gente não pode esperar que haja uma reciprocidade daqueles que não têm o Senhor, que não conhecem o Senhor, mas eu preciso esperar a reciprocidade da parte de vocês que têm o mesmo Espírito que eu tenho, que habita em mim. Eu preciso. E vocês precisam disso também. Então os nossos relacionamentos, a nossa vida, seria como viver numa estufa, calor, 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 sem alívio, sem refrigério. Não podendo estabelecermos laços de confiança com outros seres humanos que compartilham a mesma fé, as mesmas perspectivas espirituais conosco, porque nós interpretamos o texto da Bíblia errado. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, na sua proporção devida. Que prazer pode haver para alguém que espalha contendas? É uma pergunta simples. Será que pode haver algum prazer para alguém que dissemina contenda, problema, que em vez de ser o portador da boa nova, de paz, ele é o mensageiro do terror? Que prazer pode haver para aquele que, ao invés de ser o mensageiro daquilo que é bom, que é belo, que edifica, que pode causar alegria, contentamento, ser o comunicador da tragédia, daquilo que traz amargura, que fere? Será que pode haver algum prazer no coração de uma pessoa assim? Como que alguém pode se satisfazer provocando desentendimento? A palavra que Salomão usa aqui no texto, se você observar com carinho e atenção, o homem perverso espalha. Essa é a palavra, espalha. E essa palavra que é usada aqui, espalha, ela vem de uma mesma raiz, ela brota, é um galho
que vem de uma mesma raiz da palavra que é usada lá no livro de Juízes, quando conta a história de Sansão pegando as raposas, as 300 raposas. Eu não sei como é que ele fez aquilo, mas ele pegou 300 raposas. Isso não é coisa que teólogo explica. Por favor, então ninguém me ligue amanhã, ninguém me mande o WhatsApp amanhã. Pastor, tem uma pergunta crucial para o senhor. O senhor me explique teologicamente como Sansão pegou 300 raposas. Não, pelo amor de Deus, não me manda essa mensagem. Mas ele pegou 300 raposas, amarrou o rabo das 300, tocou fogo e jogou as raposas, soltou as raposas no canteiro, na terra, no campo, na plantação dos filisteus. É a mesma raiz da palavra que indica que Sansão joga as raposas incendiárias na plantação. Então note você, a ideia é: o homem perverso espalha. Ele é um homem que toca fogo. A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país. Eu não sei bem, eu estou um pouco desatualizado nas últimas semanas, mas várias semanas antes a gente veio acompanhando. Ontem eu tive uma notícia bem ruim, que eu não gostei nada, quando eu fui no açougue comprar lá uma carne, e a carne tinha um preço e tinha subido um pouquinho. E eu perguntei para o rapaz que me atende sempre naquele açougue lá, eu disse: rapaz, mas subiu? Ele disse assim: as queimadas. Eu disse para ele: eu já imaginava que ia dar nisso. Então nós temos ouvido há semanas como em algumas regiões do país, Pantanal, também no estado de São Paulo, em Mato Grosso, Goiás, muitas queimadas, pastos destruídos, animais morrendo. Então o gado come do pasto, se não tem pasto, o gado tem que ser mandado logo para o abate. Isso diminui a oferta, o preço vai subir, isso é lei de mercado. Nós vamos comprar carne mais cara durante um tempo, essa é a triste notícia. Então você estava pensando em fazer o churrasco com aquela picanha, então corre, enquanto ela não sobe mais um pouco, aproveita e convida o pastor. Eu sou um bom churrasqueiro. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. O fogo causa uma destruição terrível. Ele mexe não só com a estrutura da terra, com o que a terra tem ali. Ele abala a economia. Ele destrói vidas. Então, veja a imagem que é colocada aqui, é que o homem perverso, ele espalha contendas, é como se ele acendesse um fogo num campo. Isso significa que aquele que provoca contendas entre irmãos, ele provoca uma destruição entre irmãos. E isso é muito sério. Tão sério que em Provérbios capítulo 6 e no verso 16 diz que existem 6 coisas que o Senhor Deus aborrece, mas a 7ª ele abomina. Deus abomina a 7ª, e exatamente a 7ª é aquele que semeia contendas entre irmãos. Se a comunhão é obra do Espírito Santo, e ela é, nós estamos certos disso. Acredite, a separação provocada pelas contendas criadas por alguém só pode ser obra do diabo. Ele é que gosta disso. Quem se dá a separar amigos não consegue ser amigo verdadeiro de ninguém. Tenha muito cuidado com alguém que pensa ser seu amigo, que você pensa que é seu amigo, mas ele separa amigos. É só uma questão de tempo. Aqui nós temos um alerta, portanto, para termos cuidado com aqueles que sabidamente provocam contendas e põem em chamas boas amizades. Não imagine que tal pessoa poderá ser um verdadeiro amigo seu. Na verdade, meus irmãos, a pessoa que é agente de separação é uma pessoa tóxica que contamina. É alguém incapaz de cantar de coração. Veja, alguém tóxico
alguém que provoca contenda, separação, alguém que age como um agente de separação de amizades, de relacionamentos, um destruidor de relacionamentos, é alguém incapaz de cantar o Salmo 133. Oh, quão bom e suave é viverem unidos os irmãos. Sua língua não pode declarar isso de coração. Pode haver performance, mas não há essência. Pode haver estética, mas não há alma. Pode haver palavras, mas não há verdade. Estas palavras, ó, quão bom e suave é viverem unidos os irmãos. São palavras que soam pesadas, graves, que ferem os ouvidos do homem perverso. Entre as obras da carne, Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, ele fala sobre as discórdias, as dissensões, os ciúmes. E ele diz mais: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Que lição as palavras que Salomão nos oferece aqui podem nos dar? E eu queria dizer a você que aqui nós aprendemos uma importante lição: não nutrir em nosso coração qualquer prazer que seja motivado pela ruína, pela separação de pessoas, pela destruição, pelo provocar de contendas, de conflitos entre pessoas. Nutrir no coração qualquer satisfação por levar uma conversa que põe o outro em conflito, em guerra, não devemos semear isto em nosso coração. A lição de termos cuidado para não sermos agente de separação, mas, ao contrário disso, sermos promotores da comunhão, agentes da comunhão, gente que promove comunhão, ao invés de sermos pessoas tóxicas, gente tóxica, que pesa o ar, que não precisa muita conversa, você já fica sufocado, né? Um ambiente tóxico, né? Não tem um gás, um negócio assim, pouco tempo você já fica sufocado. Então a lição é que, ao contrário de criarmos essa atmosfera que sufoca, que impede as pessoas de respirarem bem, livremente, mas sejamos, meus irmãos, aquelas pessoas, note, aquelas que exalam o bom perfume do bem, que exalam o bom perfume da comunhão, o bom perfume da edificação, o bom perfume da alegria. A lição é que nós desejemos, no ambiente onde nós estivermos, que as pessoas que estiverem ali, elas sintam um ar leve, elas sintam um ambiente tranquilo, leve, à vontade, elas se sintam à vontade perto de nós e não desconfiadas, recalcadas, com o pé atrás, com medo. E onde nós estivermos ali como agentes do bem, agentes da comunhão, que ao invés de destruir, edifica, que ao invés de cavar buraco, põe pontes, ao invés de separar, junta. Que nós possamos ser estes instrumentos, esses agentes que fazem com que a atmosfera fique leve, que as pessoas se sintam bem, que queiram estar junto de nós, tenham prazer nisso. Você tem prazer nisso? De ser uma pessoa que as outras gostam de estar perto de você, gostam da sua conversa, do seu papo, da sua leveza, da sua brincadeira, quando você fala da coisa séria também. Que Deus nos ajude nisso, nos abençoe nisso, para a glória dele acima de tudo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pode ficar em pé, essa é a hora que você fica em pé.
é a senha. Nosso bondoso Deus, nós agradecemos o Senhor por sua grande misericórdia, seu amor infinito, pela tua palavra que mais uma vez fala aos nossos corações, nos edifica, nos anima e nos fortalece. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e produz em nós, ó Deus, além da percepção daquilo que é mal para que nos afastemos, mas que produz em nós todo o bem que o Senhor nos ensina nessa manhã através dessa palavra. Senhor, abençoa a tua igreja, cada vida, cada pessoa que está nesse lugar. Que o Senhor dispersa, que o Senhor nos dispersa daqui logo mais, depois de tudo, cheios de alegria, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus eterno, sê conosco. Em nome do teu Filho, Jesus, nosso Salvador, nós te pedimos agradecidos. Amém.